E aí pessoal, aqui é o Humberto do canal da Provinground. O vídeo de hoje eu vim trazer um deck profile do evento que eu joguei esse final de semana aqui na minha local, que inclusive foi o evento do Neuro. Se eu não me engano, acho que era o segundo evento do Neuro que estava tendo. Que na inscrição você ganhava um Field Center dos Zeus e o campeão ganhava o sleeve do Typhoon. Inclusive, eu acabei sendo campeão do evento. Esse aqui é o sleeve que ganhou. Inclusive, é bem legal mesmo esse sleeve. E o Field Center que foi da inscrição. Então, todos que se inscreviam para o evento ganhavam, era garantido o Field Center. E era um sleeve para o campeão e um outro sleeve era sorteado para os demais jogadores. Então um era para o campeão e o outro era um sorteio de modo geral para a galera. E vamos para o deck profile. Antes eu vou explicar um pouquinho sobre o torneio que eu joguei. Já fazia mais ou menos um mês que eu não estava jogando. Então eu perguntei pro meu colega como que a galera tava jogando, qual que era o metacall da local. Ele falou para mim que tinha bastante gente com deck de Branded, com deck de Blue Eyes, uns deck bem alternativo. Não tava muito presente os decks do meta, que a gente considera, que é o Yami, Dracotail, Crimson K9, Vanquish Soul K9, esses decks aí. Então eu montei o meu deck baseado no que ele falou. Inclusive eu tive até uma surpresa, que assim, quando eu cheguei para jogar lá, é, me deparei com bastante deck de Mitsurugi. Então foi bem surpresa para mim, porque pegou eu desprevenido, porque eu não tinha montado um metacall muito para Mitsurugi. Eu fui com base o que ele tinha falado para mim, mas eu consegui jogar bem e consegui reverter essa situação nas matches. Então vou mostrar um pouco o deck profile para vocês do que eu joguei. Então vamos lá, o meu deck eu coloco 3 Izunas, um Lupis, 2 Noroi, porque eu não tenho terceiro. Aí eu venho com 3 Joku, um Lantern, 3 Case K9 e 3 Chaotic Elements. Tem gente que usa duas, mas como esse meu deck ele depende muito de dois card combo. O único one card combo nesse deck é o Noroi. Então sempre eu preciso de mãos combinadas para poder jogar. Então assim, às vezes esse deck acaba brincando um pouco. Porque às vezes eu puxo uma carta para iniciar a jogada, mas às vezes é o Joku ou às vezes são as cartas de Crisson e eu não consigo dar continuidade no meu jogo. Então, tendo o máximo de cópias dessas cartas para eu buscar, né, as cartas combinadas para abrir jogada, é melhor ainda. Então, eu opto sempre por 3 cópias de cada. Aí, como eu não tenho o terceiro Noroi, eu procurei estar colocando o Pot of Prosperity, que ajudou bastante eu nesse game e ajuda também, às vezes algumas mãos bricadas que eu compro, ele é uma alternativa a mais. É, como eu não tenho o terceiro Noroi, então eu optei por colocar um Prosperity e aumentar um pouco mais a consistência do meu deck. Aí no demais eu coloquei uma Khalid, essa não tem muita discussão sobre essa carta. Alguns colocam ela de para ir segundo, então eu opto sempre começar primeiro, porque esse meu deck eu quero começar. Então, assim, independente de primeiro e segundo, eu eu sempre opto por ter essa carta no meu deck. Então, agora vamos para a segunda parte do deck, que seriam as cartas de Crystron. E aqui a gente tem 3 Crystron Surfador, um Sufefner, um
Tiger, um Tristaros, um Inclusion e uma Trap. Essa aqui não tem muito segredo, são Engine de Cristo que ultimamente estão usando, tem uns optam por uma segunda cópia, mas querendo ou não, essas cartas sem combinação, ela acaba sendo um pouco brick, mas eu opto sempre por o mínimo possível, para ter menos chance de brincar, porque esse deck, se você não abrir combinações de mão, você acaba ficando um pouco brincado, você não tem tanto start para jogada. Então eu opto sempre essas cartas diminuir o máximo possível para não tentar brincar muito a minha mão e eu colocando mais cartas de consistência, que no caso era o terceiro Chaotic Elements e o Pot of Prosperity. Agora a gente tem um reciclador que faz parte do combo e o Spell Canceller, que agora é no lugar do Mjolnir que foi banido. Essa agora é a carta que a gente conseguiu encontrar para pôr no lugar. Inclusive uma carta muito boa e ganha jogos. Inclusive no torneio eu peguei 3 decks Mitsurugi. Então foi na primeira match, no primeiro jogo, no caso, eu já peguei um Mitsurugi. Então essa carta acabou me ganhando o jogo. No torneio inteiro eu peguei 3 decks de Mitsurugi e um Sky Striker e um Mermeio. Então esses foram os decks que eu peguei durante o torneio. E contra Mitsurugi, essa carta foi a melhor carta que eu consegui parar o deck. Então, assim, como eu não estava muito preparado para esse tipo de deck, essa carta em específico conseguiu me ganhar vários jogos. Aí de Hand Traps, a gente tem 3 Draw Lockbird, 2 Nibiru, 3 Ash, 3 Fualos e 3 Impermanence. O Nibiru eu coloquei por conta do Metacal que o meu colega tinha me passado, que era o que a galera tava usando, inclusive toda segunda, todo segundo duelo que eu entrava, eu substituía o Nibiru por outras cartas no side, que eu não cheguei a usar em nenhum momento essa carta. Então eu só coloquei mais essa carta por conta do Metacal que ele tinha me falado. E acabei que eu não usei em nenhum momento essa carta. As demais a gente já sabe, né? São cartas sólidas no formato. E agora vamos para o Extra Deck. No Extra Deck a gente tem um Skeletons, um Dispositivo, Clockwork Knight, Armillery e SP. Na parte dos Exceeds temos a Reaper, Nova, Infinity, Princesa, o Infinitrek, 2 Zeus. Tem gente que usa um Typhon e um Zeus. Eu optei usar 2 Zeus porque assim, dependendo da match, decks aleatórios, eu consigo resolver um Zeus bem. Então, às vezes, eu preciso limpar um campo, fazer alguma jogada, se manter vivo, dependendo da match aleatória que eu acabo pegando. Um Zeus, a maioria das pessoas supõe que a gente usa só um Zeus no deck. Então, eu uso primeiro, o oponente consegue lidar com ele às vezes, aí ele não imagina que eu tenho um segundo no extra deck. E é quando eu faço o segundo e às vezes eu consigo limpar a mesa, muitas vezes até virar o jogo. Então é uma opção que eu coloquei no meu extra deck e eu tô gostando bastante. Depois a gente tem o Valon, um Durendal e um Arsenal Zeus. Arsenal Zeus não, é um Zemaio. Essa carta eu coloquei ela mais específica na match contra a Dracoteia, porque eu não tenho outras opções. Tem gente que usa o Jack, o Jack é bom, só que no meu side deck vocês vão ver agora que eu não uso a Quick Spell dos K9s. E ele é bom porque contra matchup de Dracoteio, ele destrói, você tira o material dessa carta
e destrói até 2 cartas setadas do oponente. Então esse é muito bom, porque o Dracoteio seta bastante cartas. Então eu baixo esse bicho e destruo 2 cartas do campo do oponente e acaba me ajudando bastante contra a match de Dracoteio. Então eu estou gostando bastante dessa carta também. Aí no side deck tenho 2 Purulhas, usei bastante contra a match de Mitsurugi, que inclusive eu quase não pus essa carta, então todo segundo game ela entrava no lugar do Nibiru, por conta das matches de Mitsurugi que eu peguei. Tenho 2 Lightning Storm, Spawnador de Penas da Arpia, que eu não usei essa carta em nenhum momento. 3 Dark Ruler No More. Essa carta é muito boa, consegui virar alguns jogos com essa carta. Aí nos demais estou usando 3 no Fuso Arena, por alguma match que eu pegue algum deck de fusão, só que eu não, como eu não peguei num deck de fusão, foi 3 cartas a menos no meu side deck. O Anti-Spell Fragrance, coloquei contra Mitsurugi, mas não consegui usar ela nenhuma vez. E 3 confrontos justos. Carta muito boa. Você tem que abrir mão da sua Battle Phase para ativar ela, mas é uma carta que me virou alguns jogos nesse torneio. Ela combinada com a Dark Ruler No More, às vezes eu ativo, o oponente nega, ele acha que eu não tenho mais nada para lidar com o campo dele, eu acabo ativando a confrontos justos e eu consigo virar um pouco esse jogo. Então esse foi o meu deck para jogar local, onde estava tendo o evento do Neuro. Esse é o Field Center de inscrição que a gente ganhou no evento. E esse aqui é o sleeve. Por sinal ele é bem bonito mesmo. Fiquei bastante feliz em ter ganhado o torneio. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi meu deck profile do torneio do Neuron, que eu consegui vencer. Deixa seu curtir, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Sempre que a gente postar vídeos aqui, você será informado. É isso aí, valeu, é nóis.